Estamos ao vivo, autores e futuros autores. Vocês estão aqui no local certo. Meu nome é Leandro e se você está assistindo esse vídeo gravado, preste muita atenção, já curta e me siga nas redes sociais. Assim você vai receber mais notificações como essa. E nesta live de hoje, mais uma live da nossa sequência de aquecimento da Masterclass Autor Best-Seller, onde eu vou falar sobre todas as técnicas que autores best-sellers utilizam para se tornarem autores best-seller. E você vai poder, de forma simples, aplicar todas essas técnicas na prática com o seu livro, com a sua obra. Então, algo fantástico. E para você fazer a inscrição, é uma Masterclass que vai acontecer online, gratuita. Então basta você clicar no link da minha bio e fazer a sua inscrição. Assim que terminar essa live, nós já temos várias pessoas inscritas, centenas de pessoas inscritas nessa Masterclass, e faça a sua inscrição antes que acabem as vagas. E nessa live de hoje, logo a gente vai entrar aqui no assunto. O assunto é os 5 principais erros que escritores cometem na hora de vender o seu livro. E se você tem alguma dificuldade na hora de vender, não sabe como fazer, de que forma se preparar para a venda dos livros, você está no local certo. Então quero agradecer a presença aqui de todos que estão aqui nos assistindo, e eu quero te fazer um convite de clicar aqui, nesse aviãozinho e mandar para 5 pessoas. Vamos lá? Vamos fazer essa live aqui encher. Vamos fazer aqui esse momento para pelo menos 5 pessoas que devem estar aqui conosco, conhecer sobre o que nós estamos falando. Às vezes a pessoa está precisando vender o seu livro, não sabe como, não sabe o que fazer. Então esse é o momento de mostrar para essa pessoa os caminhos da venda do livro. Já acabei de mandar aqui e hoje foi um dia atípico. Meu filho, enfim, passou mal essa noite, foi bem corrida, a noite foi curta, né? Mas enfim, graças a Deus deu tudo certo, ele já está bem. E vamos avante para esta live. E antes de começar aqui, eu queria saber quem de vocês que estão aí nos assistindo tem dificuldade na hora de vender o seu livro. Manda aí um eu, uma setinha, ou na verdade às vezes nem publicou, mas não sabe, não tem a mínima ideia do que fazer para vender os seus livros quando ficar pronto, porque esse é algo recorrente, a questão de não saber o que fazer com o livro. E nessa live de hoje, os 5 maiores erros na hora de vender o seu livro, eu vou falar aqui, e eu quero saber se você vai se identificar com algum desses erros, porque isso é importante. Você tendo que a consciência de quais são esses erros, você pode organizar uma estratégia para não cometer os mesmos erros, e aí sim se tornar um autor best-seller. O que acha disso? Fantástico, né? Eu acho que é o caminho, é a direção. Hoje eu fiz um story. Se você está assistindo gravado, não vai conseguir acompanhar, mas um story onde eu mostrei lá na editora a gente fazendo o pacote da venda de mais de 100 exemplares para enviar pelos correios somente na data de hoje. Então assim, 100 livros em um dia vendido, que vai para o Brasil todo. Então é sobre isso que eu estou falando, é sobre isso que eu quero falar nessa live de hoje. Você ter uma venda constante e diária dos seus livros. Quem são os meus mentorados sabem.
do que eu estou falando. E sobre os 5 maiores erros para você não cometer, já pega papel e caneta aí, anote todos os detalhes para que você tenha justamente a consciência de quais são esses erros. Eu estou com a anotação aqui. Então, o primeiro erro que eu falo é não conhecer o público leitor, o público-alvo. Para quem você escreveu? Às vezes eu ouço falar, mas meu livro serve para todo mundo. Eu te digo, o que é para todo mundo é para ninguém. É assim a realidade. As pessoas gostam de fazer parte de um núcleo, de um segmento, de um grupo específico. Mesmo que o público seja amplo, você tem que ter essa consciência de quem é o seu público leitor, de quem vai adquirir os seus livros, de quem vai fazer questão de ler o seu livro e indicar para outras pessoas. Então, você tem que ter essa consciência. Você não pode desprezar quem é o seu público leitor. Se você escreveu um romance, um livro de poesia, um livro técnico, um livro de autoajuda, enfim, qualquer que seja, você tem um público específico, pois assim você usa o quê? Uma linguagem específica, uma linguagem que faça sentido para esse público. Porque se eu falo para mulheres, eu tenho que usar uma linguagem. Se eu falo para homens, eu uso outra linguagem. Se eu falo para pessoas que buscam desenvolvimento pessoal, é uma linguagem. Se eu falo para pessoas que estão buscando um livro de poesia, é outra linguagem completamente diferente. Então você tem que ter isso, inclusive, por escrito, para aumentar o seu nível de consciência. E tudo que você fizer, falar, mencionar, você tem que ter em mente esse público. Tem que ter em mente o seu público leitor. E enfim, isso é o que vai fazer a grande diferença. Porque você imagina uma loja de calçados, uma loja de rua, ela tem uma característica, porque essa loja de calçado tem que comunicar quem está na correria, passando rápido, caminhando. Já uma loja de shopping, ela precisa de outras características, precisa ter cheiro, ser um lugar às vezes mais clean, um lugar diferenciado. Então assim, cada um tem suas características e o público leitor é o mesmo, é a mesma coisa. Você tem que ter essa clareza. E você que é autor, escreva, coloca quem é, qual que é a idade, quem que gostaria de ler esse tipo de livro. Faça essa pergunta. E aí você pergunta quem também, pergunta ao seu leitor. Veja quem comprou o seu livro, as características das pessoas. Busque a similaridade entre elas. Você vai encontrar várias características que possam caracterizá-las. Você pode fazer essa pergunta também, utilizando as redes sociais, para interagir com o seu público leitor. Existem diversas formas. E a principal forma é conversando com ela, diretamente perguntando o que ela faz, o que ela gosta, por que ela comprou o seu livro. Assim você vai sair do quê? Do achismo e passar a ter certeza ou indícios do caminho a tomar na hora das suas vendas. Então, vender para o público errado, você gasta muita energia, mais energia para convencer o público errado de comprar o seu livro do que seria de um público certo. Se a pessoa já deseja, já se interessa, já conhece desse assunto, é muito mais fácil dessa pessoa adquirir o seu livro. Então você vai gastar muito menos energia. Então isso é a grande importância de você conseguir identificar o seu público leitor. Essa é a melhor maneira de você identificar, encontrar e fazer a venda para o seu público leitor. Não existe uma fórmula mágica, é o básico.
E os autores best-sellers fazem isso. Eles não escrevem por escrever. Ah, vou escrever. Não sei para quem, por quê, como. Não. São intencionais. Não, eu vou escrever esse livro, que seja um romance, um livro de poesia, qualquer gênero. Eu vou escrever esse livro que eu quero atingir tal público, tal tipo de pessoa, eu quero que eles tenham esse tipo de sentimento ao ler o meu livro. Então tem essa clareza. Se você fizer uma leitura crítica da sua obra, você vai ter essa clareza, você vai ter essa identificação. Você também pode buscar ajuda de um mentor, buscar ajuda de um leitor crítico que vai fazer uma análise e vai te dar um retorno a respeito dessa obra. É importante que você busque essas ajudas externas, pessoas que às vezes têm mais experiência, conhecem esse processo, sabem o que precisa ser feito, qual que é o próximo passo, qual que é o caminho que deve ser seguido. Então, não fique parado com sua obra. Não perca as oportunidades. Não perca as oportunidades. As pessoas estão desejosas por conteúdos relevantes, por livros bem escritos, por obras que vão fazer a diferença na vida delas. Presentes. Livro é um excelente presente, a um custo extremamente barato, comparado com outros presentes. E o livro gera um valor muito grande. Faz sentido, pessoal, isso que eu estou falando? Me manda aí um ok, um joinha, para eu saber se faz sentido conhecer o público leitor. Porque todo o mercado funciona dessa maneira. A roupa, a camisa, calça, sapato, carro. Cada carro é para uma pessoa diferente, um estilo de pessoa diferente, características diferentes, bolsos diferentes. Então, você tem que saber, você tem que identificar, tem que fazer um trabalho, um exercício. Parar e pensar, parar e escrever, parar e refletir a respeito disso. Seja em grupo, porque você pode fazer isso em grupo também, junto com outros autores, pedir opinião, ajuda, junto com o mentor. Isso faz total sentido. Isso faz... Eu avancei muito nessa questão das vendas de livros, de ajudar autores, porque eu busquei ajuda. Eu sabia um monte de coisa, mas não sabia pôr em prática, fazer acontecer. E os meus mentores me ajudaram muito nessas ideias de colocar em prática aquilo que eu sei, de ensinar aquilo que eu sei. E é por isso que todas as quintas-feiras eu abro essa live aqui, para a gente poder bater papo, conversar, eu falar daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu estou fazendo, que com certeza faz muito sentido. Faz muito sentido mesmo. E eu tenho autores que vendem livros diariamente. Eu mostrei hoje 100 livros, mais de 100 livros postados hoje. Amanhã eu mostro quantos exatamente foram vendidos num único dia. E você também pode. Basta fazer o que precisa ser feito. Isso é claro, notório. Ok? O segundo maior erro que os autores cometem na hora de vender os seus livros. Tempo muito seco, pessoal, tem que beber água, hidratar as cordas vocais, né? O segundo maior erro é não investir em estratégias de marketing. O segundo maior erro, não investir em estratégias de marketing. Eu vejo muitos autores gastam ali todo o seu dinheiro, ou seja, para escrever, para publicar, às vezes falam, não, vou publicar 2.000 livros para ficar o preço unitário mais barato. Aí ele chega com os 2.000 livros, seja 1.000 livros,
E aí fala, agora precisa vender. Vamos fazer o lançamento, vamos fazer uma página de vendas, vamos fazer uma reportagem, arrumar uma assessoria de imprensa para sair o seu livro na imprensa. Cadê? Acabou o dinheiro. E aí ele não consegue vender o livro porque não tem dinheiro. E se vendesse esse livro, ia repor o dinheiro que ele gastou. E aí ele já não tem mais estratégia e fica patinando e não consegue vender os livros. Então a estratégia de marketing, ela não começa na hora que o livro está pronto, que é um outro erro. Tá na questão da estratégia, não é outro erro, é o mesmo erro da estratégia de marketing. Não conhece as estratégias de marketing. Porque os livros, eles devem ser começados a vender antes dele ficar pronto. Ele não precisa ficar pronto para você vender o livro. Inclusive aqueles livros que eu mostrei é de uma autora mentorada minha. Ela vendeu 100 livros 90 dias, 3 meses antes dele ficar pronto. Ela vendeu 100 unidades 90 dias ou 3 meses antes do livro ficar pronto. Então ela já tinha, ela já estava com capital no bolso. Quando o livro ficou pronto, foi só postar. Foi só postar os livros nos correios para esses clientes e começar a vender para os outros que não tinham comprado. Quem comprou lá atrás, comprou com desconto. Vamos dizer, quem comprou depois do lançamento foi meio que penalizado, porque ele comprou com preço cheio do livro, sem desconto. E está tudo certo. Quem acreditou lá atrás, pagou mais barato. Teve um retorno melhor. Então é isso. A estratégia de venda, ela tem que ser todos os dias. Estratégia de marketing tem que ser antes do livro ficar pronto. Você já vender, fazer a pré-venda. Depois que ele fica pronto, aí existem outras estratégias, como o lançamento de livro. Tem gente que ignora os lançamentos, não fazem um evento de lançamento, de chamar as pessoas, de tirar foto, de coletar depoimentos, de conversar com o seu público leitor. Se você não sabe do seu público leitor, faça o lançamento, chama eles para participar e converse com eles, pergunta quem eles são, o que eles fazem, o que eles gostam. Assim você entende melhor o seu público leitor, fica mais fácil de você conversar com esse público, entender as demandas desse público leitor. Outra estratégia, fazer eventos, participar de eventos. Você pode organizar uma palestra. Pastores podem abrir a agenda para ministrar em outras igrejas e levar o seu livro para ser vendido nessas ministrações. As pessoas adoram levar alguma coisa dos preletores. Outro tipo de evento, cafés, reuniões. Está acontecendo uma grande palestra na sua cidade, vá lá, conversa com o dono do evento, se disponha a dar uma palestra, nem que seja de 10 minutos. Eu já participei de eventos onde eu só podia palestrar por 10 minutos. Olha só, que coisa, 10 minutos, foi aquela rapidez total, mas eu treinei antes para falar tudo que eu precisava falar em apenas 10 minutos, contar minha história, sensibilizar sobre livros e fazer uma chamada para ação em 10 minutos. Deu 10 minutos, eu entreguei o microfone. Então faça, se disponha a participar de eventos, ou mesmo, não tem espaço, arruma um espaço, uma banquinha para você vender o seu livro. Arruma um espaço onde tenha pessoas, participe de eventos. Eu estou com outro autor agora, ele é ex-drogado, ex-morador de rua e está se levantando, reestruturando sua vida. Eu fiz questão de ajudá-lo. Produzi alguns livros a mais para ele. E ele assim, ele mora num albergue, ele não tem casa. Ele mora num albergue, não tem desculpa para você. E o que ele fez?
Ele está participando de eventos, tem ações sociais nos bairros, no feiras, exposição de arte, ponto de ônibus, todo lugar ele está. Um ex-morador de rua, ex-drogado, que mora num albergue, está fazendo isso. E o que você está fazendo para vender o seu livro? Você está saindo de casa? Você está andando, conversando com pessoas, mostrando seu livro para as pessoas? Se não está, ninguém vai entrar na sua casa para comprar. Não vai, não vai. Então, você precisa sair da mesmice, sair da onde você está e ir em direção à realização dos seus sonhos. A Grazi está falando, lançamento é muito importante. A Renata, seria interessante fazer lançamento de um livro em feiras, ou esse momento não é indicado porque a atenção das pessoas não está focada no autor? É importantíssimo, feiras. E só que as pessoas às vezes pensam, tem que ser a Bienal do Livro. A Bienal do Livro é fantástico, é uma feira fantástica. Vai acontecer agora daqui 2 semanas, se não me engano, em setembro, lá no Rio de Janeiro. Mas não adianta você ir para lá se aqui você não faz o beabá também. Você pode ir na feira do seu setor. Aqui em Goiânia, quantas feiras livres tem na semana? Eu não tenho nem ideia. Mas você pode ir para lá, arruma um espaço. Tem gente buscando novidades. Senta com as pessoas, converse sobre literatura. O autor é responsável por formar público leitor. Falar para as pessoas a importância da leitura, que ela pode abrir a mente, despertar para coisas novas, viajar o mundo. Ariano Suassuna falava, ele viajou o mundo inteiro, sem sair do Brasil. Ele conhece o mundo inteiro, as características das principais cidades turísticas, mas nunca saiu do Brasil, apenas pelos livros. Não é pela televisão, é pelos livros. Certo? Então o segundo maior erro é não aproveitar das estratégias de marketing. Dentro de estratégia de marketing, pré-venda, participar de eventos, palestras, ministrações em igrejas. Que mais? Vendas online, através dos marketplaces, diversas ações que você pode fazer. A Amazon, que é a maior livraria do mundo. A maior livraria do mundo. E você pode vender gratuitamente. Gratuitamente. Inclusive eu vou postar um vídeo sobre isso. Sobre como você colocar o seu livro na Amazon. Então me acompanhe que vocês vão ver esse vídeo. Gratuitamente, as estratégias de marketing, você tem que saber. Se você não sabe, você tem que buscar informações. Aqui é um excelente local. Faça sua inscrição na Masterclass Autor Bestseller. Vai ser uma Masterclass gratuita e online, onde eu vou passar toda a estrutura que você precisa fazer para se tornar um autor best-seller. Tudo que os best-sellers fazem para vender livros, para você ter uma renda de 10 mil reais com os seus livros. É possível você fazer isso. É possível você alcançar números assim. Faz sentido, pessoal? Você acha que se você fizer uma movimentação, usar um pouco dessas estratégias de marketing, não tem nada demais, são coisas do dia a dia, do cotidiano, não tem nada de novo. É o que já acontece há muitos anos. Se você fizer isso, você consegue encontrar o seu público leitor, vender para esse público. Precisa avisar as pessoas disso. E qual que é o terceiro erro na hora de vender os seus livros? Tem pessoas que não subestimam as avaliações dos leitores. Como assim, Leandro? Às vezes uma pessoa te manda uma mensagem
vamos dizer, fosse um leitor da Maria Dalva, Maria Aldiva. Manda uma mensagem para ela: Maria Aldiva, eu li o seu livro e eu gostei demais porque ele tocou comigo, eu lembrei da minha mãe, lembrei de coisas do meu passado, me aconteceu isso, isso e isso. Nossa, que satisfação é receber uma mensagem como essa, não é mesmo? Quem aí já recebeu uma mensagem elogiando sobre o seu livro, sobre a leitura do seu livro, sobre sua obra? Me diga aí, quem já recebeu isso? Quem já recebeu esse tipo de informação? Porque antes de eu falar como usar, eu vou fazer uma outra analogia. Quantas compras você já fez, que seja de roupa, de carro, ou mesmo você já foi em algum restaurante porque alguém te falou pro Rairi: ô Rairi, um amigo seu que chega e falou: ô Rairi, você viu aquele restaurante que abriu aqui perto da nossa casa? Eu fui lá, o atendimento é bom, a comida é gostosa, lá eles atendem bem, é barato, é não sei o que, você vai se sentir bem com seus filhos, tem brinquedoteca e etc. O que você faz? Nossa! Vira para a esposa, não sei se é casado ou não, enfim, não interessa, vira para os amigos e fala: ô, vamos ali num lugar que uma pessoa me indicou para ir lá, parece que é bacana, a gente vai se sentir muito bem. Ou então, você está procurando um carro para comprar. Um carro para comprar é um valor significativo. Hoje um carro novo, básico, é, sei lá, 90 mil reais, 80 mil, 70 mil, não sei o valor ao certo. Mas 80 mil, a pessoa tem que pesquisar. O que você vai fazer? Eu quero comprar um Jeep Renegade. Eu vou procurar quem tem um carro como esse. Vou perguntar: e aí, esse carro é bom? Ele consome, dá manutenção, não sei o que. E aí o dono vai falar: não, o carro é bom, você pode comprar, vai, compra do fulano que eu comprei, indica até o vendedor e a loja para você ir lá comprar. E você vai lá e faz o quê? E compra. E aí o que acontece? Os livros, a gente não dá importância para isso. Sabe das pessoas que compraram o seu livro e às vezes até recebem uma mensagem. Eu estou vendo aqui várias pessoas, né? Já recebeu, a Grazi, Jardim Godoy, Maria Aldiva recebeu elogios. A Grazi foi motivo de receber convite para academia. Uma mulher em São Paulo, Rairi, comprou o meu livro, me achou nas redes sociais para dar a sua opinião. Já recebi várias mensagens de áudio elogiando os meus livros. Alguns elogios pessoalmente. Então, pessoal, a gente receber massageia o quê? O ego. Né? É bom demais. Despeja aquela serotonina, aquele prazer momentâneo. Mas e aí? E aí? Isso pode ser dinheiro no seu bolso. Só que você não aproveita isso. Não fica parado. Ouve aquilo e fica por isso mesmo. Então pega esse áudio e poste nas suas redes sociais. A pessoa te elogiando. Tira um print da mensagem e posta. Chega lá e fala: olha, gente, que alegria e satisfação. A fulana comprou aqui o meu livro e olha só o que ela falou, ela gostou demais. Você também deveria ler o meu livro. Você também deveria fazer isso. Você vai ser também tocado, transformado a sua vida. Aproveite a opinião das pessoas, porque é igual ao restaurante. A gente não sai, é difícil a gente sair para algum lugar aleatório. A gente quer ouvir quem já foi, já experimentou, validou aquilo, indica. A gente já vai com aquela expectativa. A mesma coisa o livro. Se alguém indica, as pessoas vão na expectativa. Então aproveite essa oportunidade. Quando você está num evento, está no lançamento de livro,
É a oportunidade de você coletar essas informações. Você pega o seu celular, alguém te falou, vi que aí alguém falou pessoalmente, aí você fala, peraí. Aí pega o celular, eu faço isso. Eu faço isso com os meus autores, com os meus leitores. Pego ali, falo, peraí, repete o que você está falando. E aí você grava a pessoa, dando aquele depoimento sincero sobre o seu livro. E aí depois você posta. Pode ser um print de uma mensagem, o áudio dessa mensagem elogiando, vai o que? Validar. Se alguém já leu, gostou, indica, é mais fácil de eu tomar o poder de decisão da compra. Porque alguém já foi na minha frente e viu que dá certo, viu que é bom, viu que o livro é bom. Então, já está validado. Então, aproveite isso ao seu favor. Se você não sabe o que postar nas suas redes sociais, esse é um grande instrumento. Todos os autores que vão lá na editora Kelps, eu faço questão de coletar depoimentos. Vem aqui, dá um depoimento seu falando sobre como foi publicar o livro aqui conosco. Por que eu faço isso? Porque eu sei que se outros autores ouvir que você publicou o seu livro lá, vai ficar mais fácil. Falar, nossa, a Maria Aldiva publicou, a Graziella publicou, o Eusébio publicou, enfim, um monte de gente publicou. Então eu vou mais tranquilo, porque eu sei que dá certo lá. E a mesma coisa o seu livro, você tem que entender isso. Isso é uma mega estratégia de marketing que todo mundo utiliza. E os autores, e você também tem que utilizar para o seu livro. Você também tem que utilizar. Ó, a Renata falando, compro livros só por indicação. Não me lembro de ir à livraria e escolher sem recomendação. Então, as pessoas vão pela recomendação. Inclusive, falando de recomendação, eu tenho um convite para te fazer. Clica aqui nesse aviãozinho e recomende esta live para 5 autores ou futuros autores. Vamos lá? Vamos recomendar essa live? Vamos colocar em prática o que eu estou acabando de falar aqui. Eu não quero desprezar a recomendação de vocês, porque se você está aqui e chama uma outra pessoa, vai falar, ela está num lugar aqui, está compartilhando algo que faz muito sentido. Algo que faça muito sentido para ela e para você, e faz sentido para ela também. Então, é o poder da recomendação. Isso faz muita diferença. Faz total diferença na vida e nos livros. Certo? E eu percebi aqui que a indicação aqui todo mundo já recebeu. Então já procura ele aí no seu celular, tira um print, grava um vídeo e poste. Poste nas redes sociais. Você vai ver, no final você põe assim, adquire o seu exemplar, link na bio. Você coloca o link na bio para a pessoa comprar. Ou te chama no WhatsApp, qualquer coisa. Faça qualquer coisa, mas venda o seu livro. Eu quero dinheiro no seu bolso, vendendo o seu livro. Outra questão. Não adianta. Olha só, Pastor Fabiano, ele quer um case, um exemplo poderoso. Foram mais de 50 mil livros em 3 anos. Poderoso. E ele está lançando o próximo livro agora no domingo, nesse domingo, né? Então, parabéns aí pela obra. E faça isso, Pastor Fabiano. Pegue alguém só para gravar as pessoas falando do seu livro, da sua obra, a transformação que elas tiveram ao ler o seu livro. Colete isso, aproveita esse momento que as pessoas vão querer. Quem que não, as pessoas gostam de fazer elogio, falar bem, e principalmente se estiver falando bem do seu livro, você tem muita munição, muito instrumento para você utilizar aí nas suas redes sociais. Se alguém tem alguma dúvida, vê algum desses depoimentos, quebra todos os questionamentos que tem para comprar o seu livro. Certo? E o quarto erro, que estamos chegando no penúltimo já, hein? Uau, o tempo passa, hein?
O quarto erro, desconsiderar a importância do design do layout. Não adianta o melhor livro mais bem escrito do mundo se a capa não chama a atenção do seu público leitor. Qual foi o primeiro erro? Desconsiderar o público leitor. E agora o quarto é o design. E por que eu tenho que conhecer o público leitor? Porque eu tenho que fazer uma capa que atraia esse público leitor. É homem, é mulher, é jovem, é adulto, é um idoso, enfim. Qual que é a capa que vai comunicar com esse público? Então você não pode desprezar, porque a capa do seu livro, eu digo que são os 3 segundos de decisão que a pessoa tem para fazer esse movimento aqui, ó, para pegar o seu livro. É esses 3 segundos, é a capa. É a capa chamar a atenção. Tá de longe assim, você já vê aquela capa e fala, eu quero pegar, me chamou a atenção, me interessou. Mas você concorda comigo que uma capa, que às vezes eu vou falar com um público, não conversa com um outro público? Ou não traduz a mensagem que está ali internamente? Então tem que fazer conexão. Para quem que eu estou escrevendo? É para criança? Não é a mesma capa para um adulto. Não mesmo. Não mesmo. Então por isso que tem que ter, na hora da publicação, ter um olhar, tem que ter um detalhamento, tem que ter um aprofundamento dessas questões, desses detalhes. Quer dizer, é detalhe. Não, não é detalhe. É o cartão de visita do seu livro. É o cartão de visita. É o rosto do seu livro. É o que vai chamar a atenção. Vai prender a atenção, vai fazer a pessoa fazer um movimento de pegar. A primeira questão é pegar, fazer a pessoa querer pegar o seu livro. Ela não vai comprar ainda. Ainda tem outros passos a seguir, outros elementos internamente. Mas dela pegar já é um grande caminho para a compra do seu livro. Então, não desconsidere um layout, uma pesquisa, entender para quem você escreve, por que você escreve, por que a pessoa vai comprar o seu livro, por que ela compra o livro, se é por indicação, se é porque transmite tal mensagem. Tem que ter isso muito claro, porque senão você vai ficar com um livro que a pessoa não sente o desejo de comprar, ou se comprar, não vai ter o desejo de ler, porque o mais importante é a pessoa ler o seu livro. É a pessoa ler o seu livro. Depois de comprar, a pessoa tem que ler o seu livro, porque ela só vai indicar se ela ler o seu livro. Se ela não ler, ela não vai indicar. Não sentiu esse desejo de ler. Então, tenha um livro atrativo, um livro bonito, um livro bem feito, bem escrito, bem revisado. Então, tudo isso faz parte da sua obra. Tem pessoas que desprezam isso. Falam, eu já revisei meu livro. Passe por uma revisão profissional. Porque uma autorrevisão, você já sabe o que está escrito e a chance de você deixar passar elementos ali importantes é muito grande. Então não faça isso. Faça uma boa... nessa questão do design também, você pode fazer uma enquete nas suas redes sociais. Fazer lá, pessoal, eu estou com 2 capas aqui do meu livro. E eu gostaria que vocês me ajudassem a escolher. Olha só, o seu público leitor participando da escolha do seu livro, ele sente parte. Você lembra que por que você tem que saber o seu público leitor? Porque você parte de uma comunidade. E se ele ajuda você a escolher a capa do seu livro, ele se sente parte da construção do seu livro. Ele vai querer, porque ele falou, olha, eu ajudei na construção desse livro. Então, faça uma enquete lá, coloca as 2 capas e põe a pessoa para clicar em qual que ela gostou mais. Fantástico isso, é muito simples você fazer isso, é muito simples. Basta você sair
da situação de paralisado e fazer, e executar, e agir. E fazer o que precisa ser feito. Não ficar arrumando desculpa para não fazer. Olha só o Marlon. Sou professor e tenho divulgado meus livros entre meus alunos. E recebo várias dicas deles. Então é isso. Você recebe um feedback, informação. Você sabe o que eles estão sentindo com a leitura do seu livro. E aí nisso, você tem condições de falar com o seu público leitor. Porque eles mesmos é que vão te falar o que chamou a atenção, o que eles agradaram. E ações simples, você consegue se organizar no seu livro e colocar um instrumento, né, de desejo das pessoas. Um instrumento de desejo das pessoas, do seu leitor, do seu público, com quem você conversa, fala. E o seguinte, pessoal, estamos chegando para a última parte. O quinto principal erro que os autores cometem na hora de vender os seus livros. Vamos fazer uma recapitulação aqui. E é o seguinte: o primeiro principal erro, não definir o público leitor, não saber para quem que você está escrevendo ou para quem você está vendendo. Segundo, não investir em estratégia de marketing. Não investir em estratégia de marketing. O terceiro, subestimar a força das avaliações, as indicações para comprar o seu livro. O que as pessoas estão falando a respeito do seu livro, da sua obra. Então você tem que aproveitar um depoimento, uma mensagem, um áudio, um vídeo. Tudo isso é ferramenta, é instrumento para você utilizar. E o quarto, desconsiderar a importância do design e da capa, que é a vitrine do seu livro, da sua obra. Então, não desconsidere isso. E antes de falar do quinto, quem está gostando? Quem está achando que está fazendo sentido? Quem está achando que é possível você colocar isso em prática e ter resultado com o seu livro? Ações simples, diretas, mas que precisam da sua ação para ser feita. Eu quero te fazer um convite. E se alguém puder digitar aí para mim, para eu poder marcar, Masterclass, pode ser MC, autor best-seller. MC, que é de Masterclass, autor best-seller. Ele vai acontecer no dia 4 de setembro, às 20 horas. Enrolando a língua. Às 20 horas, eu vou abrir uma sala no Zoom, onde nós vamos nos encontrar e a gente vai montar um plano com as estratégias que os autores best-sellers utilizam para você poder aplicar na sua jornada literária. Eu falo, para você ter uma carreira literária lucrativa, é necessário que você se planeje para isso. Então vai acontecer no dia 4/9, quem puder digitar aí para mim, 4/9, Masterclass Autor Best-Seller. 4/9, Masterclass Autor Best-Seller. Uma sala no Zoom que eu vou abrir, onde eu vou abrir. A gente vai montar um plano das estratégias que os autores best-sellers utilizam para você utilizar com o seu livro também. Ok? O que você precisa? Quanto que vai custar, Leandro, essa Masterclass? Saber a novidade? Ela é online e ela é gratuita. Não vai ter custo. Basta você, ao final, você pode digitar aqui ABS, que é de autor best-seller. Digitou errado, autor best-seller. Se alguém puder digitar novamente, autor best-seller. Então digita aí ABS, que eu vou te mandar um link. Digita aí ABS.
agora. Vamos ver se está funcionando. Você vai receber um link para você fazer a inscrição gratuita. Basta deixar seu nome, e-mail e o seu telefone, que você já garante a sua vaga. Terminando, você vai lá e faça a sua inscrição. Não deixe para depois. Não deixe para depois. Porque pode acabar as vagas. Então, vai acontecer no dia 4 de setembro. Autor best-seller. Enfim. O quinto maior erro que os autores cometem na hora de vender os seus livros. Que fazem com que não tenham resultados. Não tenham uma carreira literária lucrativa. E eu quero que vocês tenham sustentável e que vocês possam falar: eu vivo de livros. Pronto. Autor best-seller, 4 de setembro, às 20 horas. Obrigado. É isso aí. Qual que é o quinto maior erro que as pessoas ignoram, que os autores ignoram, que vocês ignoram? Infelizmente, vocês ignoram. Tem que falar, tem que ser real, tem que ser realista. Ok? Vocês ignoram esse, que é o poder das redes sociais. O poder das redes sociais. Olha só o poder das redes sociais. Nós estamos aqui numa quinta-feira, às 20 horas, no Instagram. 11 pessoas numa sala. Já deve ter passado aqui pelo menos umas 50. Entrando e saindo, no mínimo 50 pessoas. Vamos lá. Ou mais. Já pensou se fosse reunir esse tanto de gente, 50 pessoas, numa sala? A dificuldade que seria, o trabalho e tal. E aqui eu falei para 50 pessoas da minha casa, abrindo uma live, falando sobre venda de livros, sobre carreira literária lucrativa, sobre como vender, fazer uma renda de 10 mil reais com os seus livros. E como fazer essa renda eu vou falar nessa Masterclass. Certo? Então, as redes sociais é isso. É isso aqui, ó. É o poder, é o celular. Hoje em dia é muito difícil achar alguém que não tem o celular. Que não tem o celular, que não está conectado. Você passa o dia inteiro com o celular na mão. E se ele acaba a bateria, é um desespero total. E aí você fala que não quer e não gosta. O problema tá aqui, ó. A minha rede social, eu utilizo para quê? Eu não desperdiço tempo, ficar olhando baboseira, fofoca, notícia dos outros, vida dos outros. Não. Eu utilizo para duas coisas. Para aprender. Para ver o que as pessoas estão fazendo e que eu posso fazer. E a segunda, para vender, para colocar dinheiro no meu bolso. Eu uso isso aqui para colocar dinheiro no meu bolso, no bolso da empresa. Ajudar autores a publicar livros. E o dinheiro no bolso é consequência. O que é a consequência do autor? É mostrar o universo que tem dentro da leitura. Ajudar as pessoas a mudar a mentalidade, a se tornarem leitores, ter uma vida melhor, ter uma vida diferente através dos livros. Cada um vai ter a sua forma de falar isso, de fazer isso. Mas como consequência, colocar dinheiro no seu bolso. Com os livros. É perfeito isso. Nossa, o tempo está muito seco. Então, pessoal, isso faz total diferença. Então, as redes sociais permitem isso, você se conectar com 50 pessoas estando dentro de casa, abrindo uma live. Você abrindo, falando sobre o seu livro. Pega o seu livro,
Abra uma live, pegue o seu livro, mostre. Estou pegando um livro aqui, olha só, acabei de pegar o livro e o autor entrou aqui, ó, Rafael Medeiros. Só esse ano o Rafael Medeiros deve ter produzido uns 5.000 livros, se não me engano. E deve ter vendido bem mais que isso, que ele tem outros livros que, enfim. Você pega um livro seu, você não sabe o que fazer na internet, pega seu livro, abre uma live como essa, abra numa página intencional, não vai abrir em qualquer página. Aí, faça uma leitura de um trecho, faça uma análise, a importância da leitura, fala sobre a leitura, fala sobre o que seu livro faz, o que seu livro traz para os autores, para os leitores. Chama outra pessoa para fazer outra live. Vocês falando sobre, cada um falando sobre o seu livro, indicando o seu livro, enfim. É uma ferramenta poderosíssima que você tem para se conectar com centenas de pessoas estando em casa. Se você fosse falar com 50 pessoas hoje, se fosse eu para falar com 50 pessoas pessoalmente, não teria condições. Porque às vezes eu teria que pegar o carro, deslocar, ir para um lado, ir para o outro, esperar estacionamento, chegar numa reunião, começar a introdução, depois terminar, depois falar, enfim, falaria com as 5 pessoas no máximo. Se fosse, correria. Para dar para falar com as pessoas e fazer o que eu preciso fazer. E aqui não. O poder das redes sociais é muito poderoso. Basta você o quê? Ter uma mentalidade, se posicionar como autor nas redes sociais, falar sobre o seu livro, falar sobre a sua obra, falar sobre a importância da leitura, a transformação que a leitura traz, a transformação que a leitura do seu livro vai fazer nas pessoas. Assim você vai ter resultados com os seus livros. Somente assim. Despertando o interesse, o desejo das pessoas em querer comprar o seu livro. E não você vender, porque a melhor venda que tem é aquela que a pessoa quer comprar. Não você quer vender. É o desejo que as pessoas têm de comprar o seu livro. Você tem que despertar isso nas pessoas. Porque ninguém gosta de a pessoa empurrar alguma coisa nela. Ela gosta de gerar o desejo. E aí sim, falou, nossa, eu quero comprar o seu livro. Eu quero adquirir o seu livro. Me manda o link de pagamento que eu vou comprar. Eu vou comprar o meu e quero comprar 2 porque eu quero dar de presente para outra pessoa. Isso é a melhor coisa que tem. E muita gente faz isso. Só não faz porque você não oferece o seu livro para as pessoas. Você só não vende o seu livro porque você não oferece seus livros para as pessoas. Você comete um desses 5 erros que eu falei aqui hoje, ou todos eles. E se você não quer cometer eles mais, você deve ter anotado aí. Tá aqui, ó. Faça a sua inscrição, link na bio. Masterclass Autor Best-Seller, no dia 4 de setembro, às 20 horas. Certo? Faça a sua inscrição gratuita, participe e vamos montar juntos um plano. Vai ser diferente, vai ser no Zoom, onde a gente vai poder se ver, se falar, quero entender a sua situação e eu vou te conduzir para você montar uma estratégia de venda do seu livro. Fantástico, perfeito, não perca esta oportunidade. Não sei quando vai ter outra Masterclass como essa. Masterclass Autor Best-Seller. Então faça sua inscrição assim que finalizar. Link na minha bio. E para a gente finalizar, eu queria abrir aqui para perguntas, dúvidas, perguntas e respostas. O que você já fez? Ou que erro que você cometeu? Às vezes alguma coisa que eu não falei. Você gostaria de ouvir, compartilhar, fazer algo diferente, está planejando em fazer, mas não sabe como colocar isso em prática. Colocar isso em prática, fazer a diferença. Porque ficar parado, sem fazer teste. É o que eu falo, não adianta tentar. Eu vou tentar vender, vou tentar. Não.
Quem tenta não consegue. Quem tenta não consegue. Você tem que fazer o quê? Teste. Não é tentar fazer, é fazer teste. Eu vou testar. Eu vou sair daqui e vou abrir uma live. Ou vou marcar uma live. Também não falar, não, um dia eu vou fazer. Não, isso também não adianta. Não, vou marcar uma live, eu vou fazer na sexta-feira, às 8 horas da manhã. Pronto. Leandro, mas se não aparecer ninguém, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu já fiz live para 0 pessoas, para ninguém, para, sei lá, para minha mãe ou para minha esposa. Já fiz live assim e tá tudo certo. Você está testando, você está aprendendo, você está abrindo, pelo menos saber que botão que você aperta, o que significa cada um desses ícones aqui em cima. O que acontece quando a pessoa entra, quando sai, quando ela interage, quando ela manda uma mensagem, pelo menos você aprender. Aí quando tiver 10, você já sabe como interagir, como dominar isso aqui. Mas a primeira às vezes vai ser para ninguém, vai ser para você mesmo. Depois você assiste novamente. Assiste novamente. E aí você se ouve, você falando do que você escreveu, do que você falou, do seu livro, e aí você vai melhorando. Você vai fazendo outras lives, vai melhorando. Você pode fazer tráfego pago para as redes sociais, para trazer pessoas para comprar o seu livro, novas pessoas para te conhecer. Olha só, participei de 2 lives, mas ainda não fiz nenhuma. Tá na hora. Você já faz palestra, já fez palestra, já é professora, é comunicadora. Você está comunicando. A diferença de uma sala de aula é que você está comunicando aqui, mas tem uma série de espectadores do outro lado. Milhões, dezenas, milhares de pessoas do outro lado, aguardando você abrir a boca para falar para elas, para comprar o seu livro, aguardando você oferecer o seu livro para elas comprarem. E é simples, não tem nada demais, é o seu celular, você já tem ele, já está na sua mão. Se ele não está te trazendo renda, sinto muito, mas as suas redes sociais está sendo para gastar o seu tempo e gastar o seu dinheiro, em vez de colocar dinheiro no seu bolso. Então, não perca tempo mais, não perca as oportunidades mais. Então, pessoal, recado dado, mensagem dada. 5 maiores erros. Não cometa esses erros. Não cometa. Você já tem consciência de quais são. E eu falei de muita coisa que você pode fazer para combater cada um desses 5 erros. Falei, o que você pode fazer e colocar na prática. Ainda hoje, não deixe para amanhã, porque o tempo de se fazer é hoje. O amanhã nunca chega, então já coloca, programa, faça uma meta aí, hoje, do que você tem que fazer. E colocar em prática e testar. Para de tentar, para de sonhar e coloque em prática, faça. Ok? E não se esqueça, terminando, link da minha bio e faça sua inscrição para Masterclass Autor Bestseller, 4 de setembro, às 20 horas. E nos vemos na próxima quinta-feira. Todas as quintas-feiras nós temos live. Então a próxima live, surpresa. Me acompanhe nas redes sociais que você vai saber. Tá? Um grande abraço e até a próxima quinta-feira.